Existem novidades a partir de 2024 no que tange ao licenciamento anual no estado do Rio de Janeiro. Todos nós sabemos que antes de 2018 era exigido vistoria veicular, era exigido também pagamento de IPVA e pagamento de multa para poder sair o licenciamento, e essa situação mudou a partir de 2018 e 2019, quando isso foi extinto através de legislação estadual, que é 8269 de 2018 e 8426 de 2019. E isso, lá no ano de 2020, foi impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade, 6597, se não falha a memória, senão vou estar corrigindo aqui na descrição do vídeo. E o Procurador-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando essa situação. E enquanto essa ação ia sendo julgada, o que aconteceu? As vistorias passaram a ser somente com pagamento do GRT, não precisou mais, até porque teve duas legislações, um decreto e uma portaria, que regulamentaram, inclusive, a extinção, tanto a vistoria quanto a extinção da vistoria, quanto eventuais fiscalizações decorrentes dessa situação, que ia ser feita esporadicamente. E aí, em final de 2000, agora, dentro do ano de 2023, nós tivemos uma definição com decisão do Supremo, inclusive temos alguns vídeos no canal, e nós vamos estar falando aqui novamente de como ficou essa situação, do que está valendo para 2024, em razão de ter muitas dúvidas ainda, o pessoal ainda não está meio que acreditando nessa situação que vai ter uma nova modificação e vai ter uma situação que vai voltar a ser como era antigamente, ou seja, antes dessa legislação. Vamos falar também a partir da questão dos efeitos, né, que foi modulado recentemente, no finalzinho do ano, porque também tinha aquela questão que ia gerar dívida. Mas, antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscrevam no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Vou deixar também o link na descrição do vídeo para quem tem gato, tem cachorro e quer proteger o seu sofá. Mas vamos lá. A partir do ano de 2019, teve aquela mudança que todo mundo esperava, inclusive por conta do governador ter declarado isso no programa lá de campanha dele. Isso acabou acontecendo, veio a extinção da vistoria e a legislação que foi criada lá já valia essa questão da dispensa do pagamento de multa e débito. Com essa ação, agora em 2023, sendo declarada inconstitucional, uma tratava da questão exclusivamente do pagamento, da dispensa do pagamento de multas e IPVAs condicionada à liberação do licenciamento anual. E a outra tratava também da questão de fiscalização do órgão, né? Então, uma foi considerada que invadia a competência da União, aquela que falava sobre dispensa de tributos. E foi lá dentro do Código Tributário de Trânsito Brasileiro, e artigo 131, se eu não me engano, que fala sobre essa questão, e aquela outra situação que era a outra lei que era de competência do governador, e efetivamente foi feito pela Câmara. Então, com a decretação de inconstitucionalidade dessas duas leis, o que aconteceu? Elas passaram a não valer mais desde a data da sua publicação. E isso tem um efeito colateral muito grande. Qual é o efeito colateral? Ia gerar vários débitos dos anos em que essa situação não aconteceu por conta da lei que era vigente, que ainda não tinha sido derrubado por essa decisão do Supremo. E isso ia gerar um problema muito sério, porque não só as questões da revistoria, como a questão dos pagamentos, como é que isso ia funcionar, e o Detran, né, tendo um problema para ajustar essa situação toda, o Estado do Rio de Janeiro ele entrou com um recurso chamado embargos de declarações para pedir a modulação dessa decisão. Você já imaginou a galera tendo que pagar tudo isso retroativo? Já não fazia muito sentido, né? Mas ia dar uma problemática danada. E aí, isso é possível, sim, através de um embargo de declaração, fazer uma modulação, e a modulação que era pedido pelo Estado do Rio de Janeiro era que isso pudesse valer a partir do ano de 2024, ou seja, como estava sendo julgado toda essa situação no ano de 2023, que isso pudesse valer a partir do ano seguinte. E agora, no finalzinho do ano, isso foi concedido e essas novas regras
elas vão voltar a existir novamente a partir do ano de 2024. Então, muita gente está em dúvida o que vai acontecer, porque não está acreditando. Na verdade, pouco dinheiro no bolso, na verdade é essa, né? Pouco dinheiro no bolso e muita conta para pagar. E muita gente estava conseguindo fazer o licenciamento com débito de PVA atrasado e com multas, né? Então estava podendo fazer e, consequentemente, o carro estava em dia, já se livrava de bastante problema aí nessa questão. Mas agora não vai conseguir a partir de 2024. Como é que vai ficar essa situação? Então, a partir de 2024, vai ser exigido o pagamento do IPVA. Então, se você não tiver com o IPVA pago, tiver algum débito anterior de IPVA, não adianta pagar só o GRT. Da mesma maneira, se tiver multa, tem que pagar. Se tiver multa em aberto, também não vai liberar o licenciamento. E o pior de tudo, que como foi derrubado não só essas leis, mas a portaria e o decreto que foram gerados para regulamentar essa situação, o decreto, vou deixar aqui também o número desse decreto, mas o decreto extinguiu a vistoria veicular. Né? E nós estamos falando aqui, sabemos que tem alguns casos, né, que ainda vai existir a vistoria, que continua existindo, mas naquele caso específico dessas legislações que nós estamos falando. Então, se foi derrubada a legislação, as duas leis, foi derrubado o decreto e inclusive a portaria, o que vai acontecer? Volta tudo como era antes dessa legislação, ou seja, inclusive a necessidade de se fazer a vistoria veicular. Mas será que isso pode mudar? Claro que pode mudar. Se vir alguma legislação nesse sentido, né, alterando essa situação, pode ser que, mas a princípio as regras voltam a valer como se fosse antes da legislação de 2018, e de 2019. Então, tem que preparar o bolso, não adianta, não vai poder escapar dessa. Mas aí fica a dúvida, e você? Você acha que o governo ainda vai vamos dizer assim, se mexer, ainda vai articular para poder regularizar essa situação e voltar a ser o que era? Porque alguma coisa não pode ser mudado por conta de ser competência da União. Mas os deputados federais da Câmara, com uma articulação deles, eles poderão alterar essa situação. Então isso aí vai ter que ser feito, segundo o Supremo Tribunal Federal, pela Câmara Federal. Mas tem coisas que podem ser articuladas com relação à questão estadual. Então, no nosso caso aí, nós entendemos que existe sim uma possibilidade disso estar mudando, mas é uma possibilidade difícil. Mas, de tudo isso que se falou, o que você acha? Você acha efetivamente que eles vão fazer, seja aí na Câmara Federal, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa ou por ato do governador, será que eles vão tentar modificar alguma coisa para melhorar? Ou vai ficar desse jeito mesmo, aquela ali foi só uma situação que nós pensávamos que estava regular e agora não dá para mexer mais? O fato é que agora, no ano de 2024, você vai ter que meter a mão no bolso. Aquelas regrinhas que facilitavam o licenciamento, elas vão deixar de existir. E o Detran, que já cobrava muita coisa, agora vai continuar cobrando aquilo. E vai ser mais difícil você licenciar o seu carro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.